Vídeo Números Figurados. O referido vídeo é uma forma de ilustrar como a história da matemática pode ser usada como recurso pedagógico no ensino da matemática. Assim, não é um tratado sobre a própria história da matemática. De fato, tentamos investigar certos tópicos e certos conceitos retirados da história da matemática que podem ser úteis para abordar a matemática do ensino básico. Esperamos, portanto, que o vídeo seja mais do que uma obra instrumental, pois almejamos ainda que o mesmo possa contribuir para que o professor de matemática veja a história da matemática como uma fonte que poderá ajudá-lo a aprofundar sua própria compreensão da matemática, bem como para apresentá-la aos seus alunos. Números triangulares. Números triangulares são números que podem ser dispostos na forma de um triângulo equilátero. Veja como. Podemos destacar a relação geométrica, como você vê aqui, por ligar os centros dos círculos exteriores ou por circunscrever a figura com um triângulo equilátero. Veja agora os primeiros 5 números triangulares. O número 1 é o primeiro, mas é um caso degenerado e, portanto, talvez seja mais eficaz apresentá-lo inscrito em um triângulo. Será interessante informar ao aluno que os pitagóricos consideraram o 1 como o princípio de tudo. Na sequência, temos o número 3. O próximo, o número 6. Em seguida, o 10. E depois, o número 15. Um dos mais notáveis aspectos nisto é que os números triangulares formam uma sequência. Assim, dado um número triangular, há um próximo na sequência e, portanto, faz sentido usar a notação Tn para designar o enésimo número triangular. É também evidente que, dado um número triangular, o próximo da sequência terá um lado que é uma unidade a mais. Isto significa que o gnomo de um número triangular é o lado do triângulo anterior mais 1. Aparentemente, a palavra gnomo foi usada originalmente para se referir ao ponteiro de um relógio de sol, ou seja, a parte que fica em pé e cuja sombra marcava a hora. Assim, foi associada a ideia de perpendicularidade em geral, e em especial, foi usada para significar a região em forma de L, que é acrescentada a um retângulo para obter um retângulo maior, ou visto de outra maneira, a região retirada para obter um retângulo menor. Como termo técnico da matemática grega, porém, gnomo significa simplesmente o que é acrescentado ou retirado de uma figura ou um número figurado para obter a próxima ou a anterior. O aluno deve perceber que na construção da sequência dos números triangulares, estamos somando sucessivamente os números naturais em ordem. Logo, o enésimo número triangular é a soma dos primeiros números naturais. Mais uma vez, o aluno deveria fazer um registro escrito dos resultados obtidos na atividade, pois isso o ajudaria a perceber outros padrões e a coordenar suas habilidades oral e escrita. Um registro típico poderia ser semelhante a este. Desafio. Agora que você já sabe que os números triangulares são formados pela soma consecutiva dos números naturais, responda: qual será o número triangular da posição 10? Pense um pouco. Veja o resultado da nossa pergunta. Qual será o número triangular da posição 10?
Aqui está ele. É o número 55. Uma das maneiras de descobrir é somando os números consecutivos de 1 a 10, que é o número pretendido, que dá exatamente 55. Outra maneira é usando a fórmula Tn é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Vamos substituir o n pelo número pretendido, que é o 10. Ficando assim, acompanhe. Desta forma, chegamos a 55, que é o 10º número triangular. Outra maneira é usando esta fórmula. Tn ao quadrado mais n dividido por 2. Agora, é só substituir o n pelo 10, que é o nosso número pretendido. E fica assim. Novamente, chegamos a 55, que é o nosso 10º número triangular. Muitos alunos gostariam de investigar os padrões que se evidenciam nos números triangulares. Mencionaremos apenas alguns exemplos. Começando com T4. A sequência de números triangulares parece se repetir no interior dos próprios números triangulares. Isto é, o interior de T4 é T1 e o interior de T5 é T2. Será que o padrão continua? Por que acontece? Cabe a você investigar. Os 10 primeiros números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 34, 45 e 55, o que indica que a sequência é ímpar-ímpar, par-par. Ímpar-ímpar, par-par. Será que isto continuará para sempre? Outra coisa que você deve investigar. Agora ligaremos os centros de círculos adjacentes nos números triangulares. No caso do T1, não há círculos adjacentes e, portanto, o processo não gera triângulo algum. No caso de T2, o processo gera um único triângulo, enquanto que para T3, T4, e T5, são gerados, respectivamente, 4, 9 e 16 triângulos. Desafio. Aí vai mais um desafio para encerrar. Organize as pedras deste dominó de maneira que suas pedras fiquem em ordem numérica, de modo a formar um número triangular. Ao final, responda: quantas peças temos no referido número triangular formado pelo dominó? Qual é o número triangular formado? Ou seja, qual a sua posição? Pense um pouco. Aqui está a organização em ordem crescente das peças. O conjunto tem 28 peças, formados pela soma dos números consecutivos das peças do dominó. Portanto, 28 é um número triangular e ocupa a 7ª posição.